Nesse vídeo nós vamos mergulhar fundo em um fenômeno que tem tomado conta das ruas de Nova York. O submundo dos motoristas mais procurados pela polícia da cidade. Você provavelmente já viu vídeos, já ouviu falar, ou talvez até mesmo já tenha visto esse tipo de coisas pessoalmente. Esses são indivíduos que desafiam os limites de velocidade, na maioria das vezes com completo desprezo pelas leis e, com total certeza, pela segurança das outras pessoas. Mas o que realmente motiva esses motoristas a fazerem tais coisas? O que leva alguém a arriscar tudo por um motivo de adrenalina e notoriedade? Quais são suas táticas? As consequências? E por que a polícia não consegue parar eles? Meu nome é Felipe Araújo e nesse vídeo eu vou te apresentar os motoristas mais procurados de Nova York. A gente vai começar a nossa história de hoje com um nome específico, Squeeze Benz. Seu perfil na rede social apresenta uma vitrine enorme de ousadia, perigo e uma forma indiscutível e irresponsável de dirigir. Seus vídeos, na maioria das vezes filmados de dentro do carro, mostram perseguições em alta velocidade, manobras ilegais e um desprezo descarado pelas leis de trânsito. Isso não é apenas sobre quebrar regras, é sobre a fascinação profunda de ultrapassar os limites, um desejo humano de testar os limites a todo custo e desafiar as leis. Deixa eu te contar como que funciona a estratégia por trás dessa loucura. Esses motoristas, conhecidos na internet como swimmers, não são apenas irresponsáveis, eles são estratégicos. Sabe todos esses vídeos que você vê deles costurando o tráfego a 100 milhas por hora? Que convertendo para quilômetros dá cerca de 160 km por hora? Essa é só a ponta do iceberg. O que você não vê é toda a preparação por trás disso tudo. Primeiro, eles conhecem as ruas por onde eles passam melhor do que o carro dos Correios. Nós estamos falando de conhecimento íntimo e detalhado das rotas, atalhos por áreas residenciais, áreas de pedestres, áreas de construção, lugares que os policiais não esperam que eles vão. Não é apenas direção em alta velocidade, é coreografia urbana. Segundo, eles usam a tecnologia como arma. Aplicativos como o Waze dão a localização precisa de policiais em tempo real. Detectores de radar e LiDAR, sigla para detectores de radar a laser em inglês, avisam sobre qualquer tipo de radar antes mesmo que a polícia os perceba. É quase um jogo de gato e rato, mas nesse caso, os ratos têm a tecnologia a seu favor. Terceiro, eles têm spotters. São outros motoristas que vão na frente alguns quilômetros antes que eles comecem a filmar. Eles procuram por rodovias com longas e múltiplas faixas e com tráfego pesado. Quanto mais carros na pista para desviar, melhor fica a filmagem. E eles também procuram por lugares com uma baixa presença policial. Por fim, o plano de fuga. Depois do swim, eles desaparecem. Rápido. Muitos deles têm áreas já preparadas e garagens prontas, onde eles trocam de carro, roupas e às vezes até de identidade. Esses caras não são apenas viciados em adrenalina, eles têm planejamento, estratégias. Ao longo da história, nós já vimos pessoas motivadas pelo mesmo impulso, aventureiros e até fora da lei que nos impressionam e às vezes nos assustam com seus feitos audaciosos. Exemplo, Evel Knievel se jogando por cima de vales, Philippe Petit andando em uma corda pendurada no topo das Torres Gêmeas, Alex Honnold escalando El Capitan sem equipamento de segurança nenhum, ou até mesmo o lutador de UFC Darren Till, que baixou tanto peso em um espaço de tempo tão curto que causou cegueira temporária. Estes são indivíduos que foram até o limite extremo, correndo sérios riscos de se machucarem ou até mesmo de perderem suas vidas. Mas tem uma diferença crucial aqui.
Diferente dos aventureiros citados anteriormente, cujo risco impactaria a eles mesmos, esses motoristas de Nova York introduzem um risco assustador. Eles colocam a vida de inocentes em risco diariamente. Nós estamos falando de perseguições policiais em alta velocidade por ruas movimentadas, carros arrebentando outros carros, dirigindo em calçadas de pedestres e até mesmo acertando mesas e cadeiras de restaurantes que ficam na calçada. Pull over a car on West 38th Street and 7th Avenue. The driver sped off, slamming into cars, driving on the sidewalk and even hitting a dining shed. Essas não são ocorrências isoladas. São ocorrências constantes, com motoristas fugindo da polícia e inclusive de helicópteros. A pergunta então se torna: o que leva alguém a se envolver com algo do tipo, sabendo do potencial catastrófico que isso pode causar para outros? Um youtuber americano chamado Tommy G teve a oportunidade de conversar diretamente com um desses motoristas, Squeeze Benz, para entender sua perspectiva. Quando ele foi perguntado em uma escala de 1 a 10 o quão procurado ele achava que era, a resposta foi direta: provavelmente 10. Ninguém é mais procurado que eu. On a scale of 1 to 10, how wanted would you say you are? Probably a 10, nobody's more wanted than me. Ele também descreveu como seus vídeos dirigindo começaram apenas como um hobby e escalou à medida que viu outros ganhando notoriedade. A sua motivação para escolher carros alugados ao invés do seu próprio carro para fazer essas paradas mostra o quão calculada toda a operação é. Assim, ele evita certas consequências, especialmente depois de ser perseguido diversas vezes. Sua alegação de dirigir a 210 milhas por hora fugindo de um helicóptero é impressionante. What's the longest police chase you've been in? 30 minutes, 20 minutes. That's a pretty long chase. How many guys do you think were chasing you at one It had to time? be like 3, 4, but the main thing was the helicopter. That was really hard to get away from. Can't get away. Luckily, it was late night. I was in the Porsche, and that shit does 210 miles an hour. So I just hopped in the highway, you know what I mean? The helicopter can only go so fast. You go faster than the helicopter? Yeah, they only like top out like 150, 140. 210 milhas por hora são 338 quilômetros por hora. Isso é insano. Quando perguntado se isso o assustava, sua resposta foi simples: na verdade, não. Atribuindo isso a uma construção à tolerância à velocidade. Esse tipo de pensamento, onde o risco extremo é normalizado, é um insight crucial psicológico desses motoristas. Ele também comenta que acredita que a polícia esteja provavelmente monitorando as suas redes sociais. Para entender um pouco melhor, o Tommy G foi às ruas de Nova York mostrar às pessoas os vídeos do Squeeze Benz e ver qual é a reação delas. As reações eram sempre as mesmas: perigoso, irresponsável, isso me deixa pé da vida. Foram alguns dos comentários mais repetidos. Muitas dessas pessoas apresentaram um certo tipo de preocupação com as crianças e familiares que vivem por lá e compartilham das mesmas ruas que esses caras. O sentimento foi claro: isso não é apenas um hobby. Isso é uma ameaça direta à segurança pública. Uma pessoa fez um comentário até que bem realista. Se um desses caras acerta uma criança, ele vai falar: ai, não sei o que aconteceu. I feel like he thinks he's in a video game. That stuff pisses me off. So I got kids that are on those roads too. When that guy hits one of my kids, he'll say, I don't know what happened. Mas nós sabemos o que aconteceu. Isso não é um acidente, é uma escolha. A comparação com motoristas embriagados também foi levantada, destacando a intenção de colocar outros em risco. It's no different than someone who's really drunk getting behind the wheel of a car and driving when they have no control. I mean, your car is actually like a weapon of mass destruction. It has to be handled with care. Worse than being drunk and getting behind the wheel because you're actively making the choice to put other people's lives at risk. O consenso da população foi de que tal comportamento acarreta consequências sérias, com sugestões que vão desde a suspensão da carteira de motorista desses caras até acusações de tentativa de homicídio culposo. Um elemento chave que permite que esses caras não sejam capturados há tanto tempo é o fenômeno chamado carros fantasmas. Estes são veículos com placas adulteradas ou ocultas mesmo, o que os torna praticamente indetectáveis pela polícia e pelas câmeras de trânsito. Essa tática permite que eles operem com um perturbador senso de impunidade, desaparecendo nas ruas depois das suas corridas. Ironicamente, a cidade de Nova York ostenta uma das redes de vigilância por câmeras mais avançadas de todo o planeta, com mais de 25 mil câmeras públicas e privadas nos cruzamentos da cidade. Essa estrutura toda, combinada com ferramentas de rastreamento de celulares, spyware e reconhecimento facial, custou bilhões à polícia de Nova York. Embora os governos alegam que essas medidas são necessárias para combater comportamentos imprudentes,
Sempre vai existir a preocupação crescente com o potencial dessa mesma tecnologia de infringir a liberdade de milhões de civis. É uma balança, um equilíbrio delicado. A mesma tecnologia criada para nos proteger e nos manter seguros também tem o poder de criar um estado de vigilância generalizado, vigiando cada passo nosso. As implicações legais para esses tipos de atos são severas. Furar o sinal vermelho, dirigir no triplo da velocidade máxima permitida e dar fuga na polícia pode levar a penas de prisão bem significativas. Mesmo que esses motoristas se sintam invencíveis, a lei é clara. Suas ações trazem penas severas, incluindo acusações que podem variar, indo de negligência no trânsito até, em caso de alguém perder a vida, homicídio culposo ou até mesmo homicídio em primeiro grau. Furar o sinal vermelho, multas pesadas, pontos na carteira. Exceder o limite de velocidade, acusações de direção imprudente, suspensão da carteira e até cadeia. Fugir da polícia, acusação de crime grave, cadeia. Causar ferimentos ou morte. Homicídio culposo, homicídio em primeiro grau. Além das consequências legais, há também um impacto pessoal bem profundo. O próprio Squeeze Benz admitiu o potencial de danos permanentes. Basta só um erro para mudar ou até mesmo destruir a vida de alguém permanentemente. Ele ainda admite que, se alguém tirasse a vida da sua mãe dessa forma, ele gostaria que essa pessoa fosse para a cadeia. Mas esse curto momento de empatia é frequentemente ofuscado pela sensação de invencibilidade. Mesmo que esses motoristas possam encarar suas ações como uma aventura, um jogo de gato e rato com a polícia, o preço do efeito colateral existe. Ele é pago pelos pedestres e motoristas inocentes, cujas vidas são colocadas em risco todos os dias. É pago pelas famílias que vivem com medo, sabendo que o momento de imprudência desses caras pode destruir o seu mundo. E é pago também pela sociedade, que lida com os dilemas éticos do aumento da vigilância em nome da segurança pública. Como alguém que acredita fielmente que dirigir dessa forma é altamente perigoso, eu não posso deixar de enfatizar ainda mais que ninguém, jamais, deve dirigir dessa forma. O cérebro humano, especialmente em homens com menos de 25 anos, ainda está em desenvolvimento, impactando o controle dos impulsos e a noção de perigo. Isso não é uma desculpa, mas um fato importante para entender o porquê alguns jovens se envolvem em comportamentos de alto risco, principalmente garotos. Esse também é um lembrete claro de que um veículo nas mãos erradas se torna uma arma de destruição em massa e que ele sempre precisa ser usado com o máximo de cuidado e responsabilidade. Então, por que a polícia não acabou com isso até hoje? Estamos nos Estados Unidos, terra das câmeras de trânsito, helicópteros e programas de TV inteiros sobre perseguições em alta velocidade. Então, por que esses swimmers continuam escapando? Primeiro motivo, a vigilância não é tão poderosa quanto você pensa. A maioria das câmeras de trânsito são configuradas para flagrar infrações de sinal vermelho e não carros costurando no trânsito em alta velocidade bem na hora do rush. Nessas velocidades, as placas borram, os rostos desaparecem e se estiver chovendo ou de noite, esquece. A não ser que você esteja filmando em 4K, a filmagem é praticamente inútil. Segundo motivo, os departamentos de polícia têm regras e limites. A maioria das cidades não permite perseguições em alta velocidade, a menos que haja uma ameaça direta à vida. E meio que costurar no trânsito pode ser perigoso? Sim, claro, mas ainda é classificado como direção perigosa, não tentativa de homicídio. Isso significa que os policiais muitas vezes são forçados a deixar os caras irem. Por quê? Porque perseguir um swimmer pode levar a consequências piores. Engarrafamentos envolvendo vários carros, vidas inocentes perdidas. Os policiais são treinados para avaliar os riscos em tempo real e, às vezes, a decisão mais segura é não fazer nada. Terceiro motivo, caos. Você acha que encontrar um carro em Nova York é fácil? Lá tem milhares de carros nas ruas. Mesmo que a polícia receba uma chamada, quando ela chegar, o swimmer já vai estar a quilômetros de distância, ou até mesmo em um outro carro completamente diferente. Eles simplesmente desaparecem, se misturam no trânsito, mudam de faixa, pegam uma saída e somem sem ninguém nem ver.
A história dos motoristas mais procurados de Nova York é uma complexa busca por emoção, desafio e um alto risco. Mesmo que a gente tenha explorado o mundo deles e as suas motivações, é importantíssimo lembrar dos perigos reais que eles representam. Esse vídeo serve como um alerta, um lembrete claro de que a busca por adrenalina nunca deve custar a vida e a segurança das outras pessoas. Dirija com responsabilidade, se cuide. Se inscreva no canal, deixa o like e é só isso.